Nós estamos aqui com o Marinho, nosso querido Marinho, Mário José Mariano. Ele é secretário-geral da PATEG, na Associação Paulista dos Técnicos Judiciários, formado em Direito pela Universidade Bandeirantes. O Edinaldo Batista, que é o presidente da PATEG, formado em Direito pela FMU. E eu vou conversar aqui com o meu querido amigo Marinho. Tudo bom, Marinho? Tudo bom? E como é que vai indo aí a PATEG nessa pandemia? Como é que foi conviver uma associação, né, que representa técnicos judiciários? Como é que foi conviver com essa situação, com os fóruns fechados? Como é que foi isso tudo? Explica um pouquinho para a gente. E qual a previsão para voltar ao chamado normal, né, nos fóruns? Foi, acho que, um momento difícil para todo mundo, né? Uma experiência. Eu entendo que o Dr. Geraldo, o atual presidente do TJ, teve um desafio muito grande, né? Porque os 2 anos, esse biênio 2020, 2021, ele assumiu em plena pandemia praticamente, né? Com os fóruns fechados, muitos problemas para serem administrados, né? Então, eu acho que foi um desafio tanto para a administração do TJ, em relação aos seus servidores também, à população em geral. Eu acho que todas as partes, né, a OAB, né, os jurisdicionados, todo mundo sofreu com esse momento aí, que não foi uma exclusividade do Poder Judiciário, né? Acho que todos os poderes, a sociedade civil, né? Então, eu acho que em 2022, pelo que nós estamos acompanhando, vai ter uma boa retomada, né? Em relação ao judiciário atualmente, são 50% dos servidores trabalhando presencialmente, tá? Mas a partir de 2022 eu acho que isso vai ser revisto pela corte, mas 100% eu acho que não volta mais, né? Eu acho que vai ser implementado aí um sistema de escalonado, né? Um escalonamento entre os servidores aí. Eu acho que 100% não volta mais, porque o tribunal verificou que dá para enxugar a máquina administrativa, entregar prédios. Muitos prédios dos tribunais são alugados, né? Então, acho que o tribunal, acredito que vai seguir nessa linha de gestão, né, para 2022, buscando enxugar um pouco essa máquina administrativa, a folha, né, de custos operacionais. Então, acredito que nós estamos preparados aí para 2022. O grande problema é que o servidor não teve database em 2020, não teve database em 2021, foram perdas acumuladas ao longo de alguns períodos, né? Então, eu acho que em 2022 nós vamos ter esse desafio, não só no âmbito administrativo, como no âmbito de categoria também, né? De pleitear os direitos dos trabalhadores, né? Certo. Agora, como é que está o fórum hoje de Osasco? Eu estive conversando com a administração local do prédio, né? Inclusive, no final, em meados agora de setembro, estive lá conversando especificamente desse assunto, né? E a promessa é que até o primeiro semestre de 2022 o prédio vai ser inaugurado. As obras foram retomadas e havia uma previsibilidade de inaugurar o prédio ainda esse ano, mas fizeram uma nova logística de prazo e vai ficar para o primeiro semestre de 2022. Né? Agora, o prédio está funcionando, o prédio velho, né? O prédio antigo lá está funcionando, atendendo o público, com algumas restrições, é verdade, mas aos poucos a gente está retomando o atendimento aí presencial para o público em geral, né? Mas eu acredito que em 2022 a gente finalmente vai inaugurar o prédio novo. Certo. Que um parto difícil esse, hein? Eu entrei no fórum em 90, né, Edinaldo? Fazer agora 31 anos, né? E quando eu entrei no fórum, a gente já escutava nos corredores ali que o prédio um dia ia sair, né? E realmente se passaram muitos anos aí, algumas décadas, né? Alguns prefeitos e gestões do tribunal. O grande problema é a contrapartida, que a prefeitura deu o terreno, deu uma contrapartida na obra,
E o tribunal ficou esperando ali que o gestor público ele concluísse a obra com recursos municipais. Foi o que aconteceu em Barueri, que o Edinaldo pode falar um pouco melhor depois, e é o que está acontecendo em vários estados. A prefeitura acaba assumindo quase que 100% da obra, né? E isso daí atrasa muito a obra. Edinaldo, você está há quanto tempo na presidência? Então, doutor Francisco Rossi, infelizmente, né, eu assumi a presidência num momento muito complicado. O Mário aqui, ele foi presidente da Apatege por 2 mandatos. E no terceiro mandato, por força de estatuto, ele não podia se candidatar à presidência, continuou ali na diretoria executiva, e o nosso presidente, nós mantivemos o grupo, nosso presidente foi o Marcos Leite Penteado, que infelizmente faleceu vítima de Covid em setembro do ano passado. Uma tristeza, né? Muito grande, triste, né? Muito grande. Então isso me pegou de surpresa. Eu era o vice-presidente por uma questão ali de composição política mesmo. Nunca pleiteei esse cargo, né, de presidente da Apatege. Foi mesmo uma questão política ali de manter ali as 3 principais comarcas dos associados da Apatege, Osasco, Barueri e Carapicuíba. Por uma questão de composição, eu assumi ali a vice-presidência. E no ano passado, infelizmente, diante dessa tragédia, né, causada ali pelo Covid, acabei assumindo a presidência. Acabei tendo esse desafio aí pela frente, assumindo a presidência. Então, na presidência da Apatege, eu estou desde outubro de 2020. Então, acabei de fazer 1 ano aí na presidência, né? Pois é, e você pegou essa fase da pandemia que resultou na morte de mais de 600 mil pessoas, infelizmente. E como é que foi você pegar, digamos, o carro andando e tendo que, de repente, improvisar muita coisa? Porque a pandemia gerou uma situação de extrema novidade, digamos assim. Nunca ninguém tinha passado por algo parecido, né? Em todas as áreas. E no Poder Judiciário, a mesma coisa. E como é que foi administrar a Apatege nessa... Porque a Apatege tem um prédio próprio, sim, né? Sim. Uma estrutura, até restaurante vocês tinham ali. Entrou tudo em recesso? Como é que foi? Tudo acabou. Foram dois desafios muito grandes, né? O primeiro, assumir a presidência ali no lugar de uma pessoa tão querida, uma pessoa tão responsável, uma pessoa tão cheia de vontade, cheia de determinação, como foi o Marquinhos. Esse foi o primeiro desafio e, na minha opinião, o maior desafio. Porque a equipe era a mesma. Tá? E é uma equipe assim que eu não me canso de elogiar, não só todos os membros da diretoria, mas todos os funcionários que fazem parte da Apatege. É uma equipe espetacular. Então, o que nós tivemos que fazer ali foram aqueles cuidados que todos tiveram em relação à pandemia, né? Mantivemos os funcionários trabalhando aí em home office, tivemos que melhorar o atendimento online e conseguimos, durante esse período, aí, atender os nossos associados de maneira satisfatória. A partir do mês agora de agosto, setembro, nós voltamos ao atendimento 100% presencial. E com todos os cuidados ali, os funcionários... Restaurante voltou a funcionar? O restaurante voltou a funcionar agora no mês de setembro, está lá em plena atividade. E as coisas vão voltando aos poucos, né? As coisas vão se encaixando, vão se melhorando pouco a pouco ali, mas muita coisa obviamente mudou. Muita coisa... Nós nos adaptamos e eu acredito até que falta aquele contato pessoal, olho no olho com o associado. No entanto, nós tivemos uma grande melhoria na parte estrutural da entidade, com uma comunicação melhor com o associado. Certo. Antes nós nos limitávamos ao contato pessoal. Hoje em dia nós conseguimos, através das redes sociais, através aí de outros meios aí, chegar até o associado, e associados até que moram muito longe aí, né, Mário? Nós temos associados aí em todo o estado. E coisa que nós não tínhamos um acesso tão grande. Qual o número de associados? Cerca de 2.500 associados hoje. É
a população de uma cidade De uma pequena razoável, cidade. de uma Verdade. pequena cidade do interior aqui do estado de São Paulo, né? É verdade. Puxa vida, muito bom dia. Tenho uma pergunta para o presidente da Patege, Edinaldo, e para o secretário Marinho. Edinaldo, ontem o desembargador Ricardo Anaf, né? Isso. Foi eleito presidente do TJ de São Paulo para o biênio 2022-2023. E o que é que a Patege espera dessa gestão? E outra coisa, uma pergunta específica para o Marinho. O ano de 2021 foi de perdas para os servidores, sobretudo o PLC 8019. Reforma da Previdência Estadual, PLC 2621, Reforma Administrativa Estadual. Qual a importância dos servidores elegerem representantes políticos comprometidos com o funcionalismo público? Eu gostaria que você respondesse primeiro essa pergunta do Dr. Ricardo Anaf, que é o desembargador eleito presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ontem nós tivemos a eleição no Tribunal de Justiça, né? Onde o Dr. Ricardo Anaf aí foi eleito novo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Um cargo aí extremamente importante, né, diante de tudo aquilo que representa. Ele é atual vice-presidente, na verdade. Então, a nossa expectativa é que todas as conversas que nós tivemos nesses 2 anos aí, com o atual presidente, seja dado continuidade, né? Nós tivemos aí, infelizmente, no começo do ano, nós estávamos com um bom diálogo aí com a presidência do tribunal e, de repente, essa coisa meio que se perdeu, né? Talvez até na expectativa aí da eleição da nova presidência. A nossa expectativa é que essas conversas retomem, que tudo isso aí, tudo aquilo que nós já pleiteamos, que nós já levamos ao conhecimento da presidência, volte aí a ser pauta, né, daquilo que tivemos aí uma grande perda aí em termos de negociação. O servidor do Tribunal de Justiça, ele fica ali sempre muito temeroso toda vez que acontece uma mudança nesse sentido aí, porque é sempre uma surpresa. Como é um nome que nós já temos um certo conhecimento, esperamos que essas negociações, que essas conversas, elas continuem e que ele monte uma equipe aí de pessoas que estejam de fato aí interessadas no desenvolvimento aí do trabalho do servidor, que, como nós tínhamos falado aqui já no começo, vivemos um momento diferente. Vivemos um momento diferente diante da pandemia, né? A pandemia colocou o Tribunal de Justiça, como vários outros setores do serviço público, de uma maneira diferente, uma maneira que ele não estava acostumado, né? O trabalho do Tribunal de Justiça, dos cartórios, dos fóruns, era o contato pessoal, o contato físico ali com o advogado, com as partes, né? E hoje em dia isso mudou. Hoje em dia, a informatização do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foi uma coisa fantástica que aconteceu, principalmente no último ano. Isso nós temos que reconhecer todo o esforço aí da presidência do Tribunal de Justiça, que conseguiu aí, a duras penas, desenvolver bastante aí o programa aí sistema, né, de atendimento ao público, de andamento processual, e hoje a coisa vem funcionando. Tem alguns problemas, tem muitos ajustes, infelizmente todos esses ajustes aí são feitos sem consultar, né, o servidor, que é aquele que trabalha diretamente ali com os processos, mas a gente percebe que teve uma evolução muito grande. E nós sabemos agora, até diante da pergunta ali no começo para o Mário ali, da expectativa futura, o trabalho do servidor do Tribunal de Justiça, ele será, em grande parte, em home office. Isso já está regulamentado, inclusive, né? E o servidor aí, ele teve que se adaptar para esse trabalho em casa, e o serviço andou muito bem. Se eu não me engano, nesse período aí, foram mais de 55 milhões
de atos processuais aí, que nós tivemos oportunidade de fazer muita coisa. O andamento processual está muito ágil. Que bom. O processo teve digital está muito... lado positivo. Teve né? esse lado positivo. O processo digital é uma coisa que funciona Avançou de uma muito, maneira né? muito rápida. E nós esperamos que o novo presidente do Tribunal de Justiça dê uma atenção especial para isso, mas não esqueça do servidor, que é ele que faz tudo isso andar, né? Toda essa engrenagem, ela não consegue funcionar sem a presença do servidor. Certo. E nós esperamos que ele reconheça isso. Nós temos muitas perdas aí, a nossa expectativa é que ele reconheça isso e nos dê pelo menos ouvidos, né? Claro. Em relação às reformas, eu acho que o servidor, né, e aqui a gente vai falar com o maior cuidado sobre isso, porque a democracia é isso, cada um escolhe seu partido, seus candidatos, mas o servidor público, infelizmente, muitos deles votaram no Dória. Muitos servidores, não foram poucos, não. Principalmente aquele servidor do interior de São Paulo, que é um servidor mais conservador, que vive uma outra vida, né? Um servidor que tem um perfil diferente. Então, eu acho que nós tivemos uma grande oportunidade com o Márcio França. Eu acho que esse voto de Minerva, o que nos deixa muito triste, é que veio do próprio servidor, né? O PSDB que está no poder aqui em São Paulo há mais de 2 décadas, né? Eu acho que São Paulo, em 2022, nós vamos ter uma grande oportunidade, como tivemos agora com o Márcio França, de uma renovação. A oportunidade que você disse que teve com o Márcio França, para que as pessoas entendam, porque a grande verdade é que o Dória, ele realmente está muito mal aí com o servidor público, né? O que o Márcio fez que representou algo positivo para o funcionalismo, especialmente para a Pateja? Uma das coisas que o Márcio França articulou quando era vice do Alckmin foi o nível universitário para o oficial de justiça. Somente o Estado de São Paulo não exigia o nível universitário para ingresso nessa carreira específica, tá? Então, o Márcio França foi oficial de justiça, inclusive, muita gente não sabe, né? Foi servidor do Tribunal de Justiça e ele foi um grande articulador dessa implementação aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O que o Dória fez, né? O aposentado, ele era taxado acima do teto previdenciário. Então, o aposentado que sempre contribuiu a vida toda, ele tinha ali uma contribuição, só que era acima do teto previdenciário. Então, até o teto previdenciário, ele era isento de contribuição. O que o Dória fez? Ele passou a exigir uma contribuição previdenciária do aposentado acima do salário mínimo. Ele acabou taxando todo o salário do aposentado. Aquele aposentado que tem essa dificuldade, que o convênio de saúde fica mais caro, que tem perdas... tudo complica para o aposentado, né? Então, o aposentado que contribuiu a vida inteira, veio essa situação aí que complicou um pouquinho a mais a vida do aposentado. E o Márcio França já tem dado declarações abertas que, se ele for eleito, ele vai revogar, tá, essa situação aí. Então, é um candidato que sempre se colocou muito a favor dos serventuários. Então, em relação ao Dória, a gente tem essa dificuldade de reformas e outras situações aí da gestão do Dória, que ele não abre diálogo com o servidor, não tem diálogo. O problema é que não tem diálogo com o Dória, né? E com o Márcio França sempre tivemos diálogo aberto.